Sabe quando um livro te emociona, te surpreende e eu acho que o melhor ainda, te ensina? Um livro que ao mesmo tempo fala sobre ter e perder alguém, sobre resiliência, sobre sobrevivência e principalmente sobre solidão. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, que veio na caixinha 008 do Clube Intrínsecos, e eu posso falar com tranquilidade que é um livro 5 estrelas favoritadíssimo. Um Lugar Bem Longe Daqui vai contar a história da Kia. Ela é uma menina com seus 5, 6 anos, ela não sabe exatamente a idade que tem, só que certo dia ela viu a mãe indo embora por uma estradinha de terra, com uma bolsa na mão, de sapato alto, sem olhar pra trás. Ela pensa, bom, a minha mãe vai voltar, e a mãe dela não volta. Ela também tem irmãos, só que ela não lembra o nome verdadeiro desses irmãos, então ela acaba chamando pelo apelido deles, e eles são mais velhos e pouco a pouco eles também vão indo embora dessa casa. E eles vão embora porque dentro dessa casa existe um pai que lutou na Segunda Guerra Mundial, que ficou manco, que é alcoólatra, e toda vez que ele bebe, ele fica extremamente agressivo. Além disso, essa família vivia num brejo, então é um lugar onde as autoridades não iam, as leis que eles têm ali são próprias, e é basicamente o último recurso de moradia que as pessoas têm na vida. Então você pensa, como uma menina tão jovem, tão nova, vai sobreviver a esse pai que muitas vezes sai de casa e deixa ela sozinha, e vai sobreviver ao lugar onde ela tá sem ninguém pra cuidar dela. Eu acho que o mais incrível sobre essa personagem que eu te falei é que ela não é apenas uma sobrevivente, ela é uma personagem cheia de resiliência. Ela não teve que lidar apenas com a fome, com o frio ou com o medo, ela teve que lidar com sentimentos que ninguém deveria sentir, como a solidão ou até mesmo o abandono, e ela procurava apoio num pai, numa mãe, e ela não tinha ninguém ali, e ela acabava encontrando apoio na natureza. E o mais curioso é que a natureza virou literalmente uma mãe para ela, onde ela encontrava apoio, onde ela aprendia observando, e isso foi incrível para mim. Mais incrível ainda é que essa mesma natureza, esse ecossistema do brejo, virou um personagem ativo nessa história. E como eu disse, a narrativa me encantou de uma forma sem igual. Primeiro, porque a gente tem uma história extremamente tocante. Segundo, que a autora conseguiu colocar uma carga poética incrível. Existe um peso nas palavras, uma coisa assim que te impacta mesmo. E eu até separei uma frase que me deixou assim muito reflexiva sobre tudo e talvez resuma bem o que a gente vai ter nessa história, que é assim: não sonhava mais acordada em voar com as águias. Talvez, quando é necessário arrancar o jantar da lama com as próprias mãos, a imaginação se achate e viria de um adulto. E é exatamente essa frase que resume muito do que a gente vai encontrar nessa história. E o terceiro motivo para eu ter amado tanto a narrativa é que a gente vai acompanhar a história da Kia, da sua juventude, da sua infância até a sua vida adulta. E a gente vai perceber o quanto ela precisava de alguém, de uma mão amiga, de alguém do seu lado, apoiando, e muitas vezes como a solidão a afetava, o que ela sentia com esse abandono, com essa dureza da vida que ela tinha que enfrentar. E um outro ponto, além dessa narrativa pela qual eu me apaixonei, a gente tem personagens extremamente importantes e incríveis que você também vai se apaixonar. A gente percebe que existe esse buraco da solidão na Kia, mas ela acaba encontrando pessoas boas no meio do caminho, como o Pulinho e a sua esposa Mabel. E o mais importante aqui, uma coisa que eu preciso destacar, é que eles são negros. E a gente percebe a questão do racismo dentro da história, que é extremamente latente, e principalmente porque o livro se passa nos anos 60. E existe também outro personagem que eu fiquei extremamente apaixonada, que é o Tate. E você vai entender a importância dele ao longo da história e o quanto esse personagem é incrível e importante para Kia também. Como eu disse para você, a Kia é uma personagem extremamente importante e ela não ensina sobre apenas eu e você. Ela ensina também sobre a sociedade que a gente vive. E o mais curioso é que quando ela ia pra cidade, ela era chamada de lixo do brejo. Falavam que ela ia transmitir doença se as pessoas tocassem nela. E isso é doloroso, sabe? Você percebe o quanto ela se sentia mal por isso. E ela teve que lidar com a solidão e ela não superou essa solidão. Ela simplesmente vivia lado a lado com ela ao longo dos anos. E o mais curioso também é que, além disso tudo que eu te falei sobre essa história, existe um assassinato, uma investigação de assassinato acontecendo. Porque o Chase Andrews, que é o cara mais charmoso e mais popular, ex-quarterback da escola, foi encontrado assassinado no mesmo brejo em que a Kia vive. Então essa história não é apenas sobre a Kia, é sobre a sociedade que a gente vive, e a gente vê uma história que vai intercalar entre passado
passado e presente. Então, se você tá procurando um livro que fala sobre as pessoas, sobre viver, sobre encarar a solidão, sobre resiliência, sobre a forma sobre-humana que o ser humano tem de muitas vezes enfrentar essas intempéries que acontecem na vida das pessoas, e principalmente um livro que fala sobre natureza. E como eu te disse, a natureza aqui é extremamente ativa, é um personagem incrível no qual eu aprendi muito sobre pássaros, sobre insetos, sobre conchas, enfim, é um livro extremamente rico e eu estou apaixonada pela nossa personagem principal. E antes de você ir embora, eu vou te mostrar quais foram os itens que chegaram nessa caixinha, porque assim, são itens que fazem muita relação com a história. A gente tem um marcador que logo de cara ele fala assim: a solidão tem uma bússola própria, e fala exatamente sobre o que a gente tem aqui nessa história. A gente também tem um lugarzinho pra gente falar o que achou do livro e tem várias páginas. Além disso, tem o postal colecionável, que é extremamente maravilhoso, e também tem algumas sementes onde aqui na frente a gente tem: a natureza cuidou dela quando ninguém mais quis fazê-lo, e é exatamente isso que a gente tem nessa história. E por último, a nossa revistinha, que como eu sempre digo, é o meu item favorito, e aqui a gente vai ter questões sobre o racismo, sim, a gente vai ter questões sobre a nossa autora, como a história dessa autora influenciou na história da Kia, da nossa personagem principal. A gente também tem questões sobre a natureza e como as pessoas podem ser cientistas, digamos assim, observando a natureza, e isso aqui foi incrível porque vai ter uma relação maravilhosa com a história, eu fiquei extremamente apaixonada. E por último, também tem aqui como observar pássaros, porque aqui a gente tem uma relação muito grande com a questão de pássaros e plantas e bichinhos, enfim. É a minha parte favorita, como eu sempre digo, é a revistinha maravilhosa, não é mesmo? Então antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você recebeu essa caixinha em casa, o que você achou dessa história, e se você ficou interessado ou interessada nesse livro, nessa história. Muito em breve a gente vai ter o lançamento dele, mas caso você queira colecionar esses livros maravilhosos do Clube Intrínsecos, que como eu sempre digo, é um clube que eu sou apaixonada, sério, eu assim, amo os livros que vêm, eu sempre aprendo muito com todas as histórias, é um clube que, real, eu sou apaixonada mesmo, e é por isso que eu falo sobre ele aqui no canal pra você. Então, se você gostou dessa história, se você ficou curioso ou curiosa, o que mais chamou a atenção, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. E se você leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você mais gostou, pra que mais e mais pessoas também queiram ler essa história e conhecer assim como a gente conheceu, e se apaixonou também por essa personagem incrível. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!